Galileia. Aleluia. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 7. Versículo 1 até o versículo de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 até o 5. Aleluia. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mizpá, e orarei por vós ao Senhor. Amém? Podem se sentar. Aleluia, exaltando o nome santo do Senhor. É motivo de bastante alegria estar mais uma vez aqui, nesta humilde congregação, juntamente com pessoas que eu amo, não apenas por estarmos em Cristo Jesus, mas porque o Senhor me colocou junto com essa primeira semente, e estou como sempre muito honrado de estar aqui. Eu lembro que no começo do ano, quando eu estive aqui, eu disse que eu estava constrangido, porque apesar do ministério já ter anos, seria a primeira vez que eu estava ministrando, né? Então, 2026, Deus quebrou o motor do meu carro e fez que essa história se mudasse. Eu estou aqui pela segunda vez do ano e sim, é um motivo de bastante alegria. Então, eu fiquei hoje o dia inteiro um pouco ocupado, sim, né? Correndo com alguns afazeres por conta da demanda proposta, motivo de eu estar aqui, mas a gente vinha andando, até conversando com a tia Deise, falando sobre algum assunto durante essa tarde, e eu fiquei, claro, né? Senhor, o que eu vou falar, né? E lembrei desse versículo, lembrei desse propósito, dessa passagem, da qual o homem de Deus, Samuel, né? Ele propõe um desafio a toda a casa de Israel, e ali ele, após admoestá-los, né, para que servissem só a Deus, ele diz para que o povo congregasse em Mizpá, para que ele pudesse estar ali julgando ao Senhor. O livro de 1 Samuel começa nos dizendo sobre a origem deste homem chamado Samuel, que o seu nome quer dizer pedido de Deus, ou pedido ao Senhor, que sim, nós conhecemos. Qualquer trabalho do círculo de oração, você vai ouvir sempre uma amada irmã pregando sobre Ana, né? Ana, mulher de Elcana, né? E que tinha ali sua rival, também a esposa de Elcana, Penina, que Penina tinha filhos, que Ana não tinha, e por conta disso, Penina entristecia, né? Rivalizava-se com ela, e tudo estas adversidades na vida de Ana fez com que ela se derramasse ao Senhor.
Então, meus queridos, um tema que eu quero propor para vocês muitas das vezes Deus tem que usar a adversidade para fazermos a gente orar. Muitas das vezes, né, Deus tem que levantar gigantes. Muitas das vezes Deus toca os nossos filhos para que nós prostrássemos. E a gente vê claramente aqui que Penina, talvez a gente olhe ela como inimiga, mas na verdade Penina fez com que Ana ficasse na posição que Deus queria que ela estivesse antes. Se prostrar, né? Tanto que ela chega até Siló, onde estava a arca do Senhor, onde estava o juiz de Israel, chamado Eli, e a Bíblia fala que ela se derramou ao Senhor ali, e orou, soluçando, até ficar sem voz naquele lugar. E ali, como parece que a mulher Ciro-Fenícia, ela foi provada, porque o homem de Deus não estava vigiando aquele dia. Cuidado, irmão. O homem de Deus também come arroz e feijão. O homem de Deus também tem dia ruim. O homem de Deus às vezes também não vigia. O homem de Deus às vezes não está daquele jeito. Aí o homem de Deus passa e vê ela balbuciando e não ouve palavra. E fala: ô mulher, por que estás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Provada, né? Imagine um pastor tiver essa errada interpretação com a ovelha da igreja. Meu Deus, já era. Não entra mais na igreja. É a última vez que pisa na igreja. Mas Ana, ela não retruca. Ana se explica. Ela se esclarece. Ela fala: não, meu Senhor, não tenha a sua filha por filha de Belial. Eu não estou embriagada, mas eu estou amargurada. Aí caiu a ficha do homem de Deus. Aí o homem de Deus botou, parece que bota o casaco de pastor de novo. E vira para ela e fala: que o Senhor conceda a sua petição. Amém. E a Bíblia apenas fala: aleluia, Deus. E o semblante dela já não é mais triste. E ela volta. A história retorna a Siló com o pedido de Deus já nascido. E chega perante ele e fala: por este menino orava eu. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que sim, ela fez um voto, está implícito, você conhece a passagem. E ali ela entregou esse filho para servir o próprio sacerdote Eli, que mal interpretou ela. E ele ficava ali diante da arca do Senhor, ficava ali junto com o que era sagrado e cresceu naquele meio. E tinha sim uma chamada dentro dele, porque às vezes, irmãos, Deus espera a gente na posição. Por quê? Porque Ele tem algo para fazer na nossa vida. Às vezes Ele tem algo para fazer através dos nossos filhos. Então Ele quer que você pegue, Samuel. Por quê? Porque você está querendo um filho, mas Ele também precisa de um profeta. Você pode estar querendo um filho simplesmente pode ser que você tem, mas Deus é o juiz. Aleluia! Aleluia! Deus é o sacerdote. Aleluia! Então a gente não entende muitas vezes no trabalhar de Deus, mas Ele está trabalhando e tudo sai conforme os seus propósitos. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Jó olhava para a sua vida e falou: não dá. Ele me desprezou. Ele não gosta de mim. Eu preferia não ter nascido. Mas depois que Deus vira o cativeiro e apresenta para ele, ele confessa isso. Bem sei que os seus pensamentos não podem ser impedidos. Ele sabe, ele entende isso. Mas depois da provação, meu Deus do céu. Aí a Bíblia vai dizer de Samuel que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma das palavras da
Jacob ao Chuí, tá? De Dan até Berseba, esse menino Samuel, a oração de Ana, estava sendo reconhecido como profeta do Senhor. Mas aqui é capítulo 3, tá? O que temos aqui nesse inteirinho até o capítulo 7? Porque ele é criança, agora no capítulo 7 ele já é um adulto, tá? Ele já está exercendo seu ministério. Guerra entre Israel e os filisteus. E o supracitado juiz Eli, um homem muito gordo, né? Que às vezes não vigiava, ele tinha 2 filhos, Ofra e Finéias, que a Bíblia fala que eles eram sacerdotes do Senhor, sem conhecer o Senhor. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E ali, a Bíblia dá denúncia sobre esses 2 sacerdotes, dizendo que eles roubavam as ofertas, pegavam um garfo com 3 dentes, e o que saía para eles era para eles, não importando a divisão que Deus estabeleceu, né? Tem outra denúncia, fala que eles se deitavam com as mulheres que ficavam em volta do tabernáculo, né? Tem até prostituição aqui, e os homens lá com a batina, e os homens lá no ministério, sem temer o Senhor, né? E Deus não faz nada, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, né? Eles estavam vivendo achando que nada ia acontecer, mas temos a Bíblia aqui como testemunho que algo ia acontecer. O que estava faltando, pastor? O cálice da ira de Deus se encher. Às vezes a intervenção de Deus só está faltando uma gotinha, né? E às vezes a gente está tentando Deus. Ele não fez nada da outra vez, talvez não vai fazer nada de novo. Não. Está deixando, a gota está caindo ali. A gota está caindo. O cara se derramou. Guerra. Filisteus contra Israel. Israel só perdeu. Aí de repente, aqui o profeta ali, dizendo para ele que Israel está prevalecendo contra os filisteus. Que a arca venha conosco. A arca significa a presença de Deus. Certo? Ofra e Finéias. Agora vai aparecer na foto. Eles pegam a arca e levam para o campo de batalha. Infelizmente, a arca do Senhor é tomada. E Ófines e Finéias morrem no meio. Né? Conhecemos o Icabode, filho de um deles, né? Que nasceu de parto prematuro com a notícia da morte do seu pai. Né? E o que quer dizer, acabou? Foi-se a glória do Senhor, porque a arca do Senhor foi tomada. Então essa arca vira espólio de guerra para a Filístia. E vai e coloca ela ali no templo de Dagom. No templo de Dagom, a presença de Deus estava na arca. É ouro, vamos pegar aqui de troféu, vamos colocar aqui que o Dagom venceu, né? O Deus de Israel. Dagom, metade homem, metade peixe. Eu ouvi o meu tio falando ontem que nada é novo debaixo do céu. Tem Dagom no Brasil? Tem. Ele chama-se Iemanjá. Nada se inventa, nada novo debaixo do céu. Dagom, metade homem, metade peixe. E a arca do lado. Aí a Bíblia vai nos dizer que eles depositam a arca no templo de Dagom. E no outro dia vão lá, está lá, Dagom no chão. Foi um acidente. Deve ter tido um tremor aqui, o vento foi forte, Dagom não estava muito protegido. Levanta o Dagom, não tem problema não. E no outro dia, Dagom está no chão de novo, mas com a cabeça cerrada e os braços cerrados. Olha, meu Deus. Só que o negócio ficou estreito para a Filístia. Ficou estreito. A Bíblia, algumas traduções vai dizer que o Senhor feriu o povo da Filístia com úlceras, e outras traduções dizem hemorroidas. Imagina, como vírus, né? As hemorroidas em si são questões particulares, né? Partes secretas e tudo. Só que aí a Bíblia entende que era vírus. Todo mundo estava ficando com estranho. Essa coisa absurda. Aí o que eles faziam? Vamos tirar a arca aqui de Asdod, vamos mandar para Gate.
A arca chegava em Gade, todo mundo ficava doente lá. Não, vamos tirar de Gade e vamos levar para Ecrón. O povo de Ecrón ficou doente também. Aí tem mais duas cidades. Essa falou, eu não quero não. Não traz a arca. Aí, ó, reunião na Filístia. O que nós vamos fazer? Será que é o Deus de Israel que está nos ferindo? Ou será coincidência? Ó, os sábios filisteus fazem um concílio. O que a gente faz? Vamos provar o Deus de Israel. Vamos colocar, vamos pegar dois bois que nunca puxaram o carro. Vamos colocar essa arca em cima do carro de boi, vamos colocar neles. E vamos soltar. Se elas for direto para Israel, saberemos que é o Deus de Israel que nos feriu. Se levar para qualquer outra banda, saberemos que o quê? Que foi coincidência. Aconteceu, vai passar e pronto, acabou. Irmão. Só que, como eu disse hoje na caminhonete do tio, esses bois não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Eles foram direto de Israel e foram para uma cidade chamada Bet-Semes ali. E a arca do Senhor que ficava em Siló, agora chega a Bet-Semes. Tá lá. Aí em Bet-Semes tem um monte curioso. Vamos abrir a arca do Senhor? Irmão, informar, a gente tem bom humor, a gente brinca, mas o sagrado a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala que o Senhor feriu os moradores de Bet-Semes. Milhares morreram. E Bet-Semes pediu ajuda, enviou uma comitiva a Kiriat Jearim, que é onde vai começar aqui 1 Samuel capítulo 7, Kiriat Jearim, e pediu para que levassem a arca do Senhor de Bet-Semes. E a arca do Senhor foi levada até essa cidade chamada Kiriat Jearim. Ali ela foi pousada numa casa de um homem chamado Abinadab, no outeiro, num pequeno monte, e foi consagrado seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. E aqui Samuel volta a nova história. Samuel tem 15 minutos para falar. Vamos ver se Deus dá graça. Então, chega Samuel. Samuel chega naquele lugar e diz ao povo: se com todo o coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Essa é a palavra do homem de Deus. Só que olha só, quando a arca sai de Bet-Semes e vai em Kiriat Jearim, sabe quanto tempo ela fica lá? 20 anos. Agora Samuel está adulto. Ele vai e começa a admoestar o povo. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que o povo se lamentava. Está aqui no versículo 2. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Mas lamentar sem providência não é lamento. Não existe perfeição, não existe redenção. É lamento. Não vou fazer nada. Não lamento. O que é isso? Na verdade, isso é complacência, Então, chegou a 20 anos. Lamenta Israel, mas não com sinceridade. Sabe por quê? Porque tem coisa escondida. Eles adoravam os Baalins e os Astarotes. E aí Samuel exorta eles para que eles preparem o coração e sirvam somente a Deus. Irmãos, vivemos num mundo de muitos ídolos, ídolos revelados, ídolos escancarados e ídolos que nós colocamos eles em posição de ídolos, porque ídolos já não são, na verdade. E Jesus uma vez falou que o povo se aproxima dele com a boca e honra ele com os lábios, mas o coração está longe. Elias, o tisbita,
no grande desafio do Carmelo, ele virou para o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Isso, Josué também fez esse desafio ao povo. Ele falou: olha, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses dos amorreus em cujas terras estão, se os deuses dos vossos antepassados da Mesopotâmia, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, aprendemos com o Senhor que não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos um e entristecemos o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e o diabo. Não podemos então servir a Deus e o mundo. Não podemos então servir a Deus e possuir ídolos. Não podemos servir a Deus e a TV. Você tem um compromisso para assistir uma novela, você tem um compromisso para assistir uma série, e você quer servir a Deus também? O que é isso? Se é sagrado para você parar para assistir aquilo? Não, que seja sagrado como foi dito aqui. É culto, é hora do culto. O culto tem que acontecer. Tá? Porque o nome do nosso Senhor será de ser adorado. Glória a Deus. Não podemos servir a Deus e a preguiça. Não podemos servir a Deus e o ventre. O ventre fala dos desejos, né? Dos desejos carnais, né? Sabe o que você fala? Estou com uma vontade de comer isso, né? E você vai e faz. Irmão, o crente que só faz a sua vontade não é servo. Não. Servo é escravo. Servo não tem vontade própria. Servo está à disposição do seu Senhor. Salmo 123. Assim como os olhos dos servos estão para as mãos do seu Senhor, e os olhos das servas para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão para o Senhor nosso Deus. Então Deus falou: agora é culto, agora é oração, agora é evangelismo, agora é jejum. É hora. Então, continuando. Tá bom, irmãos. O povo para lá vai. Samuel convoca o povo a Mispá, que quer dizer torre de vigia. E ali ele orienta o povo a jejuar e a confessar. A Bíblia fala que quem confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Né? Às vezes, irmãos, a sua vida pode estar travada só porque você não confessou alguma coisa. Tá? Você deixou escondido alguma coisa que está fazendo mal. E sabe como? Pastor, mas como que eu tenho certeza? Se o Espírito Santo te tocar, meu querido, é o Espírito Santo que te acusa junto com a sua consciência. Tá? Então, não é eu que vou dizer o que você precisa confessar, você já sabe. Você já sabe. Por quê? Porque está todo dia aqui, ó, batendo de você que não vai gota d'água. Que você não esquece. Está o escritor aos Hebreus que fala que a gente tem que deixar o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Aquele pecado diário que você pede desculpa a Deus todo dia. Mas não tem que deixar o pecado, né? Esse pecado de estimação que você pegou para você, sabe? Não, pera aí, irmão. Esse tem que ser confessado, esse tem que ser superado também. Né? É o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Aleluia. Continuando. Ô, irmão, eu não vi o restante da passagem. Olha só. Samuel fala: congregar em Mispá, né? E ali o povo vai e ele promete: eu vou orar por vocês. E o pessoal é lá. A Bíblia fala que eles tiram água e derramam perante o Senhor. Isso aqui em forma de oferta, tá bom? Aqui, ó, água derramada. Água derramada. E eles derramam perante o Senhor e jejum. Ô, irmão, o negócio está feio. Então não vai resolver só com oração. Oração é bom, mas é oração e jejum. Certo? Tem cativeiros, né? Tem grilhões que só vão sair com oração e jejum. Tá?
Não é para não usar de óleo tudo qualquer coisa, não. Nem tudo precisa de óleo. Tá? A Bíblia fala, orai pelos enfermos, né? Ungir com óleo. E oração da fé é só para o doente. Não é para sair untando cadeira por aí. Mas tem que valorizar o que é sagrado. Né? Senão fica banal, irmão. Todo dia me unge. Que negócio é esse? Eu lembro uma vez, estava na cadeia. Ih, falava. Aí tem uma igreja que tinha um pequeno convênio lá, faz um excelente trabalho no Revite lá. De repente, chegou lá uma bandeja, parecia aquela Santa Ceia que vendia no Covid, mas era óleo ungido. Era para distribuir. Meu Deus do céu. Cada um sair com óleo. Imagina as pessoas se ungindo assim, eu não entendo qual que é o propósito daquilo. Entendeu? Mas isso é banalizar o sagrado. Tá? Todo mundo tem óleo? Não, mas peraí, é o presbítero que nem ungir. Como assim? Né? Então tem que ser segundo a vontade do Senhor, tem que ser no tempo do Senhor, tem que ser na necessidade. Né? Eu já fui numa igreja lá em São Paulo uma vez. Sei lá, Deus. Eu saí ungido, e não era nem no culto, era na porta. Me ungido na porta. Eita, pô. Impressionado com a atenção que eu recebi, né? Aí eu precisei de um pano depois para enxugar a mão. Né? Mas tudo bem. Agora voltando. Nem sei porque eu cheguei nessa parte. Mas vamos lá. Ó, o povo foi para Mispá. Está todo mundo lá jejuando. Está todo mundo lá confessando. E adivinha? Os filisteus, irmão, não estão dormindo. Os filisteus, ó, estão todos ali, ó, congregados, não estão armados. Vamos atacar Israel agora! Que eles estão indefesos. Oh, meu Deus do céu. Irmão, parece às vezes na nossa vida que o mal, ele advém do bem. Deixa eu ver se você está ouvindo a voz do inimigo. Puxa, mas agora que eu estou dizimista, está acontecendo isso comigo? Demorei para me começar a dizimar? Agora que eu dizimei, aconteceu isso? Comecei a vir agora no estudo bíblico? Agora que eu comecei a levantar de madrugada, está vindo essa tribulação? Né? Agora que eu virei obreiro, agora que eu virei líder? Eu estou passando por isso agora? Isso é Satanás tentando confundir, tá bom? É Satanás tentando confundir. Israel, irmão, aqui fica forte para nós que somos obreiros. Israel ali, ela não tem outra alternativa. Eles confiam em Samuel como seu protetor. Oh, meu Deus do céu. 1 Samuel 7:8. Olha o que o povo fala. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Amém. Para que nos livre da mão do glória de Deus. Eu estou sentindo uma responsabilidade, irmão. Amém. O irmão Samuel falou: vamos para Mispá. Samuel falou: Deus livrará dos filisteus. Agora Samuel está lá. E os filisteus estão lá atacando. E o povo: ora por nós, Samuel. Ora por nós, Samuel. Não deixe de orar por nós, Samuel. Santo, santo é o nome de Deus. Então, irmãos, nós somos chamados, comissionados para orar. Amém. Nada pode impedir a nossa oração. Melhor, nada deve impedir a nossa oração. Caprichosamente, no texto da Santa Ceia, Paulo escreve: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Deus nos chamou para interceder. Deus nos chamou para orar. E não importa o que estamos passando na nossa vida, tá? Na hora da oração, temos que orar. Glória a Deus. Tá? Na hora do culto, temos que orar. Na hora da madrugada, não importa o
lá no cárcere. Oh, meu Deus do céu. Mas por que no cárcere? Tem um carcereiro lá que não está guardado. Meu pai, ele precisa ouvir a palavra, ele não vai estar na praia. Então você vai lá. E está lá. Aí, Tiago, se você está triste, ore. A gente fica triste e não quer orar, irmão. Mas se estiver triste, ore. E se estiver contente, cante. E Paulo e Silas, eles estão tristes e alegres. Porque eles, até na meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E agora, Samuel? E agora, Samuel? Samuel colocado em xeque agora, né? De Danta e Bersébia, conheceu que Samuel é profeta, agora os filisteus estão atacando. Ele tinha prometido que ia orar. Então o que ele faz? Ele não é militar, ele é um sacerdote, ele é um profeta, né? Mas Deus permanece fiel. Está escrito em 2 Crônicas 7,14: meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Nós também temos um grande intercessor. Assim como o povo tinha Samuel ali para clamar, nós temos um sumo sacerdote junto com Deus. Oh, glória! O justo interceda por nós, Senhor! Te amo, aleluia! Desde que eu era um bebê. Aleluia! Então o que faz Samuel? Ele é um sacerdote. O que sacerdote faz? Pega em arma? Não. Sacerdote sacrifica. Ele pega uma ovelha, uma só, tipificando ao Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu uma só vez para tirar os pecados do povo, tá? E promete que aparecerá uma segunda vez a todos aqueles que esperam a sua salvação. E o que acontece aqui? Acontece algo incrível, meus queridos. Deus ouve a oração do sacerdote na hora. A intervenção divina vem na hora. Como diz Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Samuel orou, sabe o que aconteceu? E trovejou o Senhor aquele dia, com grande estrondo sobre os filisteus. E os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O povo jejuando. Quem venceu? Os que estavam jejuando. Aleluia! Glórias a Deus. Flávio José diz que a terra tremeu, soterrando alguns, raios atingiram o exército, queimaram as mãos e os olhos dos filisteus. Logo após, o exército de Israel é honrado, porque eles foram perseguir o povo da Filístia, irmão. Eu estava. Essa água era minha? Eu estou olhando o meu relógio ali, deixa eu comprar. Vou contar um testemunho aqui. Quando eu estava em São Paulo, eu dirigi uma igreja por 4 anos e meio lá, Assembleia de Deus, Piranga, Vila Nova Alta. E era um lugar muito hostil, né? Era uma favela pesada. E ali eu nem falava a minha profissão para os irmãos, falava que era funcionário público, porque podia não pegar bem para mim. Tinha dias ali que os irmãos ligavam e falavam: pastor, não vem não, a favela está fechada. Passei por essas situações. Aí uma vez tinham falado para mim: pastor, só que um menino vizinho foi para a igreja agora, sequestraram ele. E na minha cabeça, sequestro era uma coisa, mas na favela, sequestro significa dar fim, tá? Sequestraram ele, jogaram. Ele estava indo na igreja, no finalmente da fé ali, pastor, eles sequestraram ele. Aí os irmãos explicaram, não, sequestraram era dar fim, né? Falei, puxa, que triste, né? Fiquei preocupado com aquilo, né? Necessito. E eu estou um dia num culto de semana, e de repente uma mulher estranha aparece na porta e pede para falar com o pastor. Veio o diácono, chama eu, durante o culto eu desço lá para ouvi-la. Ela fala: pastor,
É o seguinte, tem um adolescente chamado Jordi, ele foi sequestrado agora. Meu Deus do céu, a notícia já foi forte, né? Ele falou, e ele é sobrinho de uma irmã dessa igreja. Aí eu olhei, a irmã não estava na igreja, né, irmã Zélia? Aí eu voltei para o púlpito e foi voltar para o púlpito, a Zélia entrou, sem saber de nada. Né? E ali eu, tentando ter sensibilidade, eu dei a notícia lá, nós íamos levantar para o amor, fazer uma oração. Por quê? Porque o sobrinho da irmã Zélia tinha sido sequestrado. E aí todo mundo entendeu que podia estar acontecendo. Aí tal, né? E ela não ficou no culto, ela saiu, foi na casa da irmã dela, e nós chegamos no culto, e no fim chegou um recado que ela pediu que a gente fosse orar. Olha só, irmão. Essa é uma das missões principais, serve a Deus. Orar. Quando houve murmuração na igreja de Atos dos Apóstolos por causa das viúvas, foi levantado 7 diáconos e Pedro disse que colocamos sobre eles, sobre esse importante negócio, e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Né? Então, é para orar? Então vamos orar. A igreja nossa tinha 12, eu e mais 4 velhinhos fomos lá. Né? Bati 12 e minha esposa. Chegamos lá, nunca foram, os pais não eram crentes nem nada, né? O contato que aconteceu, aparentemente ele desceu da escada meio desnudo, uma menina da favela viu e denunciou, né? Aí levaram, e eu lá o tempo inteiro pensando, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Só veio na minha cabeça, a Bíblia parece que ficou pequena, só veio uma passagem, e é João capítulo 2, a cura do oficial do rei. Não tinha outra passagem para mim ler. E aí eu li aquela passagem, meus queridos. E a passagem fala que o Senhor falou assim, o seu servo está curado. Aí ele foi embora, o oficial. Aí no outro dia ele chega e de repente o servo vai a ele. Olha, o servo melhorou. Ele falou, que horas? Ele falou, foi mais ou menos essa hora. Ele falou, entendeu que foi a hora que o Senhor tinha dado a palavra. Irmão, na hora eu falei desse jeito para a Dona Maria. Dona Maria é o seguinte, ó, eu não sei se o Jordi nesse momento está vivo ou morto, mas se ele estiver vivo, Deus vai entrar com providência e vai livrar ele da morte. Eu falei, irmão, assim, esse arrepio que você está sentindo aí, eu senti na hora, mas já falei. E agora bora? Oramos, aí saiu os velhos tudo olhando assim para mim, pastor. Não é porque, tipo assim, qual que é a questão da responsabilidade? Você dá uma falsa esperança, né? Diante de uma tragédia. Mas, irmão, aquele dia, aquela experiência foi minha. Falei, fui embora. Saí 10 horas da favela, fui embora. 11 horas da noite, o telefone ligou. Era a irmã Zélia. Pastor, o Jordi apareceu. Era uma surra. Então, irmão, nós somos comissionados para orar, tá? Então que nada venha calar a minha oração ou a sua oração. Se for necessário, o Senhor vai trovejar novamente. Se for necessário, o Senhor vai enviar um terremoto, tá? E não é porque a gente fez, é porque o nome dele tem que ser glorificado. Mas ele precisa de pessoas para ser usadas, né? E que não haja então silêncio em nós. Que Deus abençoe.